Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O tema de hoje é um tema muito importante. Mas antes eu quero agradecer vocês que pararam nesse vídeo aqui. Quero agradecer pela curtida no vídeo. Quero agradecer por vocês terem inscrito no meu canal ou ainda vai se inscrever. Eu quero agradecer a todos vocês, porque com isso vocês vão estar ajudando, vai estar evangelizando a palavra de Deus. Hoje eu quero falar da queda do gigante, né? Como o Davi, o corajoso Davi derrotou, né, o gigante Golias. Davi, ele foi muito corajoso, ele derrotou um gigante com apenas uma pedra e uma funda. Com apenas essas duas ferramentas, o Davi, ele derrotou aquele gigante. Eu vou ler um versículo que fala sobre esse assunto, e fica lá em 1 Samuel, no capítulo 17, vou ler o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então, gente, Davi, ele apareceu lá no campo de batalha, né? Lá no acampamento onde estava tendo, né? Onde estava tendo aquela batalha, né? Onde que estava tendo aquela batalha, Davi apareceu lá, que ele foi levar, né, a refeição para os seus irmãos, né? E chegando lá, ele viu, né, aquele gigante afrontando o exército, viu aquele gigante afrontando, né, o exército. Então Davi, ele ficou indignado, né, e ninguém fazia nada. Gente, os soldados fugiam, eles tinham medo daquele gigante, eles não conseguiam enfrentar, né, todos eles, né, nenhum tinha coragem de enfrentar aquele gigante, gente, né, e aquele gigante, gente, ele afrontava aquele exército 40 dias, uma vez de manhã e uma vez à tarde, 2 vezes por dia, durante 40 dias, aquele gigante afrontando o exército. E ninguém tomava atitude, ninguém se posicionava para enfrentar aquele gigante, todo mundo morrendo de medo do gigante. Sabe, gente, aquele homem era assustador, ninguém tinha coragem de encará-lo. Ele vestia uma armadura aproximadamente uns 60 quilos, a sua lança, só a ponta da sua lança pesava uns 8 quilos. Então, ele vestia uma armadura de bronze, né, de bronze e com ferro. Ele vestia uma armadura de bronze e ferro. Então, e ele era um guerreiro muito experiente, né? Ele era um guerreiro muito experiente, né? Então, ele lutava desde que ele era novinho, então todo mundo tinha medo, apavorava de medo dele, né? Então Saul, ele percebendo, né, a coragem de Davi, a determinação, né, a fé de Davi, então Saul, ele foi e deu a sua armadura para o Davi, né, enfrentar aquele gigante, porque o Davi chegou e disse, né, então Davi, ele falou que ele ia enfrentar o gigante. Aí o irmão dele rejeitou ele, né? O irmão rejeitou, ele falou pro Saul também, né? O Saul também não aceitou, mas aí ele disse para Saul que ele tinha matado, né, ursos e leões, né? Ele tinha matado urso e leão para defender as ovelhas, né? Então, aí o Saul, né, viu a coragem de Davi, a determinação dele, né? A fé dele, então o Saul foi e deixou ele ir lutar com o gigante. Então, o Saul, ele deu a armadura dele para Davi. E Saul, ele era grande, né? Saul, ele era... E Davi era um menino ainda. Davi era um menino. Então, a armadura de Saul não serviu para o Davi, né? Não coube em Davi. Então, Davi não conseguiu nem andar com a armadura de Saul. Davi tentou, mas ele nem conseguiu andar. Era muito pesada a armadura. Então, Davi falou, né, para Saul que ele não ia, né, não ia com a armadura dele, que ele ia sem nada mesmo, né? Então o Davi foi e tirou a armadura de Saul porque não dava nele, né? A armadura muito pesada. Então Davi, ele pegou e tirou aquela armadura e ele foi com as ferramentas que ele já estava acostumado a usar no campo, né? Então ele já estava acostumado a usar, né, que era, né, a funda, né, a pedra. Davi, ele pegou a funda e foi pegar algumas pedras. Então, quando o Davi, ele chegou, né,
na frente do campo de batalha, ele foi desprezado por aquele gigante. Então Golias, quando ele viu Davi ali na frente, né, no campo de batalha, então ele imaginou que fosse brincadeira, né? Ele deve ter pensado assim, nossa, ele deve ter pensado assim, né? Brincadeira, né? O exército não tem coragem de vir lutar comigo, de me encarar. Agora me mandaram uma criança aqui, né? Mandaram a criança para lutar comigo, deve ser brincadeira, né? Ele deve ter pensado, né? Deve ser brincadeira, né? Porque Davizinho, gente, ele era criança ainda, era bem mirradinho, bem pequenininho, né? Davi, ele era franzininho, então ele era bem pequenininho. Então o gigante achou que fosse piada, né? Mais uma vez, né, Davi foi desprezado, né? Então Davi, ele pegou uma pedra e colocou, né, na funda, e ele girou, e ele lançou na testa do gigante, né, na testa do Golias. Então, porque o gigante, ele tá coberto de armadura. O único lugar no gigante que estava descoberto era uma frechinha assim na testa dele. Era o único lugar, e foi ali que a pedra, que o Davi lançou a pedra, e a pedra acertou aquele local ali, na flechinha que estava na testa do Golias. Então, quando ele lançou a pedra, né, a pedra bateu na testa do Golias, né? A Bíblia fala, né, que o Golias, ele caiu com o rosto em chão. Ele caiu com o rosto em chão. Então, Davi, ele foi lá, né, pegou a espada e foi lá e cortou, né, ele cortou a cabeça do Golias. Aí eles começam a celebrar o Senhor através da vida de Davi, né? Aquele gigante, né, foi derrotado. Gente, a nenhum momento Davi chama o Golias, né, de gigante. Quem chama de gigante são as pessoas que estão ali, né, que chamam ele de gigante. Mas Davi, ele chama o Golias de incircunciso. Ele não chama ele de gigante. Lá no capítulo 45, a Bíblia diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque, gente, quando você vê os seus problemas como gigante, né? Você vê os seus problemas grandes, Deus, ele vai desaparecer. Ele vai diminuir na sua vida, né? Mas quando você olha para Deus, os seus problemas, eles se tornam pequenos. O gigante some, entendeu? Então, gente, nós temos que aprender a diminuir o problema, a não ver os problemas como gigante, como grande, como maior que nós, né? Nós temos que ver o problema pequeno, né? Aquela bem pequenininho, porque aí você vai enxergar o Deus grande, o Deus todo-poderoso. Porque quando você olha para o problema, ele vai crescer na sua vida. Mas quando você olha para Deus, os problemas vão desaparecer. Gigante não pode ser o problema que você está enfrentando, né? Gigante tem que ser o Deus que você serve. Quando Davi falou que ia enfrentar o gigante, ninguém deu crédito para ele, né? Achava que era impossível. Tinha um monte de pessimista ali, gente, um monte de pessimista. Você não vai conseguir, não vai dar certo, você é pequeno, olha pra você, você não é nada, você não é ninguém, como que você vai derrubar um gigante desse? Então, muita gente pessimista ali, né? Muita gente negativa. Então, gente, você não pode ser assim. Você tem que fazer igual Davi, não dá ouvidos. Não dá ouvidos aos falatórios, não dá ouvidos àquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que não colocavam crédito, aquelas pessoas, gente, não conhecia a história de Davi, aquelas pessoas não sabiam o que Davi tinha feito, né? Tava vendo só pela aparência ali, tava vendo só o Davizinho ali, só a aparência, mas elas não sabiam da história de Davi, o quanto Davi era corajoso, o que o Davi já tinha feito na vida dele, ninguém sabia. Sempre vão te julgar pela aparência, sempre vão te julgar pela aparência, porque não conhecem a sua história. Ninguém conhece a sua história. Para Davi conquistar o palácio, primeiro Davi teve que passar pela prova, derrubar urso, derrubar leão, derrubar gigante, né? Davi passou pela prova, né?
Mas no treinamento, ninguém viu o que Davi tinha feito atrás dos bastidores, ninguém sabia, ninguém tinha visto o que Davi tinha feito. O treinamento, né, para derrubar o gigante, ninguém viu o que Davi tinha feito, ninguém viu o que Davi fez, né? Ninguém viu, só viu a queda do Golias, só viu, né, quando ele derrubou o Golias, só viu a queda do Golias, mas ninguém viu os treinamentos, ninguém viu o processo que ele estava fazendo, ou de trás dos bastidores, ninguém viu o treinamento, ninguém viu o que Davi estava fazendo, né? Então, gente, é mesmo assim, é na sua vida. As pessoas veem quando você recebe a sua bênção. As pessoas veem quando você recebe a sua bênção, a sua vitória. Mas ninguém viu o processo que você passou. Ninguém viu a sua história. Ninguém viu a luta que você lutou. Ninguém sabe quantos leões, né, quantos ursos você teve que enfrentar lá atrás. Ninguém sabe, né? Mas aí quando você recebe a sua bênção, quando você recebe a sua vitória, aí todos ficam, né? Nossa, mas como, né? Como conseguiu? Como pôde, né? Mas é porque não sabe o que você passou lá atrás. Não sabe que você foi escolhido por Deus, não sabe que você foi chamado por Deus para estar ali naquele momento, né, para ter aquela atitude, aquela coragem. Não sabe o que você, não sabe da sua história, não sabe o que você passou lá atrás, ninguém sabe, né? Só vê ali quando você derruba o gigante. A queda do gigante é pública. Mas e atrás dos bastidores que você passou? Isso ninguém viu, isso ninguém sabe. Só quem sabe é Deus, só Ele sabe. Por isso, nunca julgue pela aparência. Nunca julgue pela aparência. Porque você não sabe, né? Não sabe o que aquela pessoa, né, passou para chegar até ali. Às vezes você tá, né, carregando um gigante aí na sua vida, né? Um problema na sua vida, né? O gigante de Davi era o Golias. Mas e o gigante que está na sua vida pode ser um problema de saúde, né? Uma doença, pode ser um casamento abalado, né? Problema no relacionamento, pode ser uma tristeza, uma depressão, ou uma vida financeira, né? Ou sua vida financeira está passando por dificuldades, né? Na sua empresa, né? Um problema no seu trabalho. Então, gente, não importa o gigante que você, né, tá carregando na sua vida, não importa. Gente, olha para esse gigante e derruba ele, vai para cima, faz igual Davi. Esse gigante só vai cair quando você arregaçar a manga e partir para cima dele. Porque Deus já te deu autoridade, Deus já te abençoou. Você tem que olhar para Deus e você vê que é Deus que te capacita. É Deus te capacitou para você vencer essa batalha, esse problema. Vá para cima, né? Coloca Deus na frente. Coloca Deus na frente, gente. Vai para cima. Você vai vencer. Você vai vencer. Né? O Davi, ele não tinha capacidade nenhuma, ele não tinha estrutura, ele não tinha arma, não tinha nada para que vencesse aquele gigante, mas ele foi para cima, mas ele venceu porque ele era ungido de Deus, ele tinha a bênção de Deus sobre a vida dele, ele foi com a coragem, com a fé. Ou seja, gente, Davi, ele foi para cima do gigante, mas ele não foi com a coragem dele, com a capacidade dele, ele foi em nome de Jesus. Por isso que ele derrotou o gigante, porque ele foi em nome de Jesus, ele colocou Jesus ali na frente. Ele colocou Deus, ele foi com a presença de Deus para cima. A mesma coisa somos nós. Nós só vamos vencer o problema, né? Aquele gigante vai desaparecer da nossa vida se a gente for para cima dele em nome de Jesus. Nós for com toda a fé, com toda a coragem, colocar Deus, colocar Jesus na frente. Não tem batalha, não tem gigante que fique de pé. Gente, Deus, ele não escolhe os capacitados. Porque Davi não tinha capacidade nenhuma, gente. Davi era muito pequenininho. Então Deus, ele não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os seus escolhidos. Amém? E, gente, todas as lutas, todas as guerras que você está passando para te preparar para algo melhor. Todas as lutas que você está passando, que você está enfrentando, é para te preparar para algo melhor. Gente, tem lutas que você não vence com armas físicas.
Tem lutas que você vence com armas espirituais, né? Tem lutas que é espiritual. Tem lutas que você não vence com armas físicas. Não adianta você discutir, você brigar, você falar. Não adianta. Tem lutas que você só vai vencer com a oração. Dobrar os seus joelhos e orar, né? Falar com Deus. Essa é a arma para você lutar uma guerra espiritual. Nós perdemos lutas porque às vezes nós lutamos com as armas erradas, né? Em vez de lutarmos com as armas espirituais, né, estamos lutando da maneira errada. Às vezes você está discutindo, batendo boca, né, de um problema que você tem que orar, que você tem que lutar, mas é com a oração, né? Joelho no chão e oração. E às vezes você está perdendo tempo lutando com as armas erradas, discutindo. E não é assim que se vence uma guerra espiritual, é com a oração. Demônio só cai no chão, no jejum e oração. O exército, gente, de Israel, tudo preparado, né, com armadura, com lança, com espada. Mas, gente, faltava algo neles. Algo que o Davi tinha, que era a unção de Deus. Não faltava isso, gente, né? Um homem de fé, um homem com a coragem que Davi teve, né? Porque não precisava de tamanho, não, gente. Não precisava de tamanho, de capacidade. Bastava ter a coragem, né? Bastava ter coragem e colocar Deus na frente. E foi isso que derrotou o gigante. É isso, às vezes, que falta em nós. Às vezes, falta isso em nós. A coragem, a determinação, né? Falta em nós, né? Falta na gente tomar um posicionamento, né? Se posicionar em algo, né, que a gente deseja, que a gente quer, né? E às vezes a gente, né, fica com medo de levar um não, com medo de enfrentar, né, desafios. Aí isso falta na gente, é colocar Deus na frente, tomar atitude, gente. Muitas vezes falta na gente, né? Falta na gente fazer o que Davi fez, ter a coragem de enfrentar, de encarar os desafios, de ir para frente, né? E derrubar o gigante que está atrapalhando, né? As barreiras. A gente tem que colocar abaixo. A gente tem que aprender a orar, a buscar Deus, a jejuar, porque não vai nada, nenhum problema vai resistir, né, a uma oração, né? Nenhum problema vai resistir à oração, ao jejum, na presença de Deus. Nada, gente, nada. Não tem barreira que fica de pé, não tem gigante que fica de pé. Vai abaixo, né? Você vai derrubar tudo que vier pela sua frente, todo empecilho, todo atrapalho, né? Todo impedimento, né? Tudo que vier de ruim vai cair por terra, né? Vai ser derrotado em nome de Jesus. Gente, nós temos que estar em constante oração. Temos que orar o tempo todo. Temos que ter uma rotina espiritual, uma rotina de oração, porque temos que estar preparado. Não só quando os problemas chegarem, né? Que a gente tem que orar, desesperar e orar só quando o problema chega. Não, gente, não podemos ficar esperando o problema chegar para a gente orar. Temos que estar orando sempre. Sempre temos que estar preparados, temos que estar forte, buscando a força em Deus, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito Santo, para estar mostrando, revelando, né, onde está o problema, para a gente estar orando, né? Temos que orar porque o diabo, ele não para. O diabo, ele está sempre colocando problemas, né, colocando empecilho, obstáculo. O diabo está sempre investindo, está sempre armando cilada, gente. O diabo, ele está sempre armando cilada, ele não para. Então temos que estar orando sempre. Temos que estar sempre em constante oração. Temos que ter uma vida com Deus, uma vida de oração, para o inimigo nem chegar perto, né? Ele cair por terra. Em nome de Jesus. Então, precisamos ter sempre a presença de Deus na nossa vida, para estar sempre protegendo, sempre nos guardando. Temos que estar sempre presente, sempre na presença de Deus, para estar protegido, porque nenhum gigante vem para cima não, viu? Todos caem. Todos os gigantes é derrotado. Aquele que tem uma vida com Deus está sempre protegido e não há gigante que resista. Nós temos que estar sempre com a nossa vida em Deus, sempre na presença de Deus, sempre protegidos, né, com a presença de Deus. Amém, meus amores? Eu quero fazer uma oração por vocês. Amém? Feche os olhos se vocês puderem. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, seu Filho amado, Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, na Tua santa presença, meu Deus, em oração, Pai.
Pai, eu peço que o Senhor visita, Pai, essa pessoa, meu Deus. Meu Pai, eu não sei, meu Deus, qual o problema que ela está enfrentando, meu Pai, neste momento. Eu não sei qual o gigante, meu Pai, que está na vida dela, meu Pai, afrontando ela. Mas eu peço que o Senhor interceda por ela, Pai. Que o Senhor venha capacitar essa pessoa, que o Senhor venha dar força, meu Pai. Que o Senhor venha ungir, meu Pai, colocar a tua unção na vida dela para que ela venha enfrentar esse gigante, meu Pai, que ele venha cair por terra em nome de Jesus. Meu Pai, que seja, meu Pai, na saúde, meu Pai, que seja na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental, em qualquer área, meu Pai, da vida dela, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, essa pessoa, protegendo a vida dela, guardando, meu Pai, arrancando todo o mal, meu Pai. Meu Pai, tirando dos caminhos dela toda aquela pedra de tropeço, tudo que atrapalha, Senhor, toda investida de Satanás, toda investida, meu Pai, do inimigo cai por terra. E se a tua presença está na vida dessa pessoa, meu Pai, todo gigante cai por terra. Não há mal que resista, meu Pai, ao poder de uma oração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, abençoa essa pessoa, meu Pai, abençoa a casa dela, abençoa a família dela, abençoa, meu Pai, todas as áreas da vida dela, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, entrega a vida deles nas tuas santas mãos. Vamos orar o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino e poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, meus amores. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos.